E porque hoje é segunda-feira, fazemos, como sempre, a habitual análise técnica com o Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. Hoje começamos por analisar os mercados das moedas, euro-dólar e euro-iene. O que é que tens a dizer aos telespectadores hoje? Aquilo que eu tenho a dizer em relação ao euro-dólar é que o mesmo se apoiou na diretriz altista, digamos que de curto, médio prazo, e que coincide essa diretriz altista, portanto, com o apoio na média móvel dos 200 períodos. Aquilo que nos vai dizer o euro-dólar no fecho do dia de hoje, portanto, quando terminar o dia, quando terminar os mercados norte-americanos, é de que se os máximos registados na última sexta-feira, se verificar um fecho por cima desses máximos, pois isto poderá representar, tecnicamente representa uma oportunidade de compra, porque é aquilo a que nós podemos chamar uma vela envolvente altista, depois de se apoiar nesta diretriz. Aquilo que eu tenho a mencionar também é que, de hoje em diante, portanto, todas as análises que farei terão que ter um quadro no gráfico onde mencionarei se eu detenho este ativo, se os clientes para quem eu faço gestão, portanto, também detêm este ativo, ou a própria DIF Broker, que é na casa onde faço gestão, ou se eu tenho algum interesse pessoal. Aqui eu menciono que tenho um interesse pessoal, pois se eu tenho euros, se eu sou pago em euros, eu tenho interesse em que o euro se mantenha em circulação, mas também tenho interesse que o mesmo valha menos do que aquilo que está a valer, para nós termos alguma possibilidade de crescer economicamente. Mas pronto, isto por fazer um breve à parte. Em relação ao euro-iene, temos também aqui um apoio nesta diretriz altista de curto e médio prazo, onde o suporte mais importante está no nível de 100,99,50 e onde a equação nos diz que uma vela envolvente com o fecho do dia de hoje tem fortes probabilidades de ir à procura do nível de 103,5. Portanto, há que verificar se realmente fecha por cima destes níveis para nos oferecer esta oportunidade de entrada no que respeita ao euro-iene. Olhando para os índices europeus DAX e FTSE 100, o índice alemão e londrino respectivamente, quais são as tendências? E também, porque também são em euros, têm precisamente o mesmo comportamento, precisamente não, ou seja, apoio na diretriz altista de médio e curto prazo, ou seja, terminaram na sexta-feira neste mesmo apoio, hoje resolveram começar a subir e se, portanto, fecharem por cima dos máximos também registados na última sexta-feira, tecnicamente e estatisticamente a figura que desenvolve é de projeção de continuidade das subidas. Terá que o DAX de superar o nível dos 7.400 pontos e fazer fecho por cima deste nível para que se mantenha fiável esta predisposição, no caso do DAX, e no caso do FTSE 100, precisamente o mesmo cenário, ou seja, procurou precisamente apoio neste nível ao milímetro e de facto a superação do nível 5.850 e o fecho por cima deste nível dá-nos aqui o sinal de que saímos desta tendência secundária, desta microtendência, e continuaremos a subir à procura dos 6.100 pontos. É muito importante referir que qualquer investidor que se proponha seguir este modelo técnico para entrar a mercado deverá respeitar o stop, que neste caso é os 5.740, porque por vezes os investidores gostam de entrar nas dicas que se lhes dão, mas depois não respeitam os stops e deixam ali as posições de uma forma expostas a mercado. E os stops, que está sempre assinalado a vermelho, são, portanto... São para cumprir a semelhança do sinal. Precisamente. Olhando para outros dados no velho continente, o Eurostoxx, no caso do setor do retalho. Exatamente, o setor do retalho confirmou-nos, portanto, uma figura de volta para o curto prazo, digamos assim, tem aqui uma figura de triplo topo, é assim que é conhecida. Esta figura com a perda do nível dos 264 pontos dá projeções baixistas à procura do nível de 255 pontos. É óbvio que hoje poderá subir e poderá vir novamente a 264, o que corresponde tecnicamente à realização de um pullback, e daqui voltar a cair. Portanto, digamos que uma posição ou uma estratégia baixista neste índice, portanto, levará à procura do nível 255 pontos como primeiro objetivo, e o stop teria que estar associado a esta linha dos 264 pontos em fecho. Olhando ainda para um último índice norte-americano, Nasdaq, o que é que perspectivas? O Nasdaq vai agora um pouco em contra de tudo aquilo que eu acabo de dizer, porque o Nasdaq desenvolve aqui uma figura técnica com possíveis projeções de queda, mas como esta figura técnica ainda não está confirmada, porque só a perda do nível dos 2.775 pontos é que lhe dará projeções ao nível dos 2.680 pontos, portanto não está ainda confirmada,
Este nível corresponde também ao nível de apoio na altura da data do Quantitative Easing, do anúncio do Quantitative Easing 3. Portanto, se verificarmos fechos diários abaixo deste nível, temos aqui projeções ao nível de 2.680 pontos, não perdendo com isto a diretriz altista da tendência de longo prazo, mas que esta figura se pode vir anulada ao ver superado o nível dos 2.835 pontos e a projeção de subida seria a procura e a conquista de novos máximos, neste caso da última década. Uma coisa que não nos deixa aqui, portanto, ausentes, ou que não passa despercebido, é o forte volume vendedor em gráfico semanal do Nasdaq Composite, que há 2 semanas esta parte verificou-se aqui uma forte descarga de papel. Isto poderá ser investidores que antes dos anúncios estão satisfeitos das posições e querem ver primeiro com os seus olhos aquilo que se vai passar, e deixa-nos a nós a alerta que curto, médio e longo prazo ainda está altista, mas é um volume que não passa despercebido. E vamos continuar alerta contigo sempre, Luís. Muito obrigado pela tua análise habitual, análise técnica de Luís Correia Tavares.